Olá, nobres amigos, bom dia, ou boa noite, imagino eu, porque meus vídeos saem à noite. Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nessa manhã que tá um frio congelante abaixo de zero aqui, eu vim gravar pra vocês um vídeo sobre distributivismo e feudalismo, que foi um pedido do nosso nobre amigo João Vitor. E assim, eu vou ser honesto com vocês, eu tô gravando nesse formato mesmo, fazendo isso, mas porque nosso nobre amigo veio falar comigo várias e várias vezes sobre o assunto. Porém, eu finalmente pensei, vou atender ao pedido dele. E provavelmente matar também qualquer dúvida sobre o assunto que algumas pessoas possam vir a ter. Mas enfim, como eu posso dizer, eu não prometo que essa vai ser a resposta que mais vai agradar aos fãs do distributismo ou distributivismo. Porque, sim, eu peguei a referência na internet, a referência de ideologia formal que existe sobre essa tal ideologia do distributismo ou do distributivismo. Talvez ela não corresponda exatamente àquilo que você acredita que seja o distributismo ou o distributivismo. Porém, eu não tenho como analisar a sua visão pessoal de ideologia. Eu apenas tenho como analisar a definição formal dela. E é com ela que eu estou comparando. Então, se não sair exatamente o resultado que você espera, peço desculpas, mas é o que eu tenho capacidade de comparar. Então vamos lá, vamos falar sobre... Primeiro, o que é o distributivismo? Pelo que eu andei lendo, foi criado por um filósofo meio francês, meio inglês no passado, que ele queria criar mais uma dessas ideologias de terceira via política, para não ser nem capitalista nem comunista. Bom, esse negócio de terceira via é uma coisa relativamente comum, muita gente já tentou criar uma ideia de terceira via política para não ter que ser nem capitalista nem comunista. O que acontece é que muitas delas nem sequer se parecem entre si, mas a ideia era essa, o cara criou pensando nisso e acreditando que tanto o capitalismo quanto o comunismo concentravam propriedades. Tanto o capitalismo concentrava na mão de grandes proprietários, e quanto no comunismo concentrava na mão do Estado. Então ele meio que criou uma teoria para distribuir propriedades, ao invés de concentrar propriedades. Pelo que eu entendi, o pouco que eu consegui achar sobre essa ideologia foi isso. Agora, o que é o feudalismo? Nossa, já falei isso lá em outros vídeos várias vezes, mas vou repetir de novo só de forma bem resumida para vocês entenderem. Ele é um sistema de poder baseado na propriedade privada da terra. Ele não é um sistema econômico, mas sim um sistema de poder, onde o poder é baseado na propriedade da terra. Eu diria que uma coisa interessante do feudalismo é que ele não é uma tentativa de se provar uma terceira via ou de competir com outras ideologias. Ele nem sequer é uma ideologia em si, né? Vamos dizer assim. Ele foi apenas um sistema histórico de poder que existiu. E que, por sinal, dependendo do que você considera como capitalismo, se você considerar como livre mercado, como trocas, como propriedade privada, coisa assim, ele nem sequer é uma negação a esse sistema. Não estou falando que ele é o capitalismo em si, mas não chega a ser uma negação ao sistema capitalista. Ah, e uma outra coisa interessante é que, como ele é um sistema de poder baseado na ideia de propriedade da terra e como ele funciona a partir de uma escala humana de controle da terra, escala humana eu quero dizer assim, independente se é bem distribuído ou não a terra num sistema feudal, na Idade Média, não havia um Estado grande. O Estado, como eu mesmo falei num vídeo recente aqui, foi o próprio sinônimo do fim da Idade Média, né? A formação do Estado Nacional moderno. Então não havia um Estado. A terra era controlada por uma família ou por algum indivíduo, coisa assim. Era uma coisa pequena, escala humana, escala individual ou familiar no máximo. Então podemos pressupor que o sistema do feudalismo é um sistema que não é formado por estados nacionais modernos, ou não é formado por estados nacionais, é formado por uma entidade de poder muito menor. Mas não é que ele foi planejado para ser menor, ele simplesmente é um sistema que coexistiu em um mundo mais arcaico, onde a escala humana era uma coisa menor, né? E por consequência, obrigava a coisa a funcionar em uma escala menor. Não é que foi planejado para isso. Quanto pelo que eu vejo, agora que eu já falei do que é o feudalismo, o distributivismo é um conceito planejado, é uma ideologia, que por sinal, pelo que eu li, nunca chegou a ser aplicado na prática. Nunca saiu do campo ideológico, sequer tentaram adentrar a política em si, até hoje, pelo que há registros. Porém, eu imagino que por ser uma coisa planejada e por ser uma coisa já criada na era dos estados, o distributivismo seja um sistema baseado na ideia de estado. Coisa que o feudalismo não era, porque era uma coisa anterior ao Estado, ou o Estado como conhecemos hoje. Então, pela comparação que eu fiz até aqui, o que podemos ver? Primeiro que essa comparação entre os dois não tem o menor sentido, honestamente. Porque enquanto um é uma coisa completamente ideológica e que até hoje não recebeu grandes aplicações práticas, a outra é uma coisa que foi completamente prática e nunca se tornou ideológica em si.
nunca chegou a atingir o nível ideológico, mesmo porque hoje se você falar que, eu sou feudalista de ideologia, olha, não duvido que talvez possa vir a aparecer isso um dia, mas nunca vai ser tido como uma coisa normal, né? Porque nunca foi uma ideologia, né? Sempre foi um sistema prático de poder que existiu no passado, mas não existiu por ideologia, existiu porque era o possível, porque era o que eles conseguiam fazer na época e talvez porque fosse a melhor forma de se organizar no momento que existiu. Há muitas coisas boas a serem vistas no feudalismo? Há coisas ruins também? Mas ele foi um sistema prático que existiu, ele não foi uma ideologia, enquanto esse outro é uma ideologia. Eu diria que a primeira grande diferença é essa. A segunda grande diferença, a questão do Estado. O feudalismo foi um sistema alternativo ao Estado durante o tempo que ele existiu. Ele não era um sistema onde havia Estado nele, ou pelo menos não nas definições de Estado Nacional moderno. Talvez algum tipo de anarquista consiga ver alguma forma de Estado dentro do feudalismo. Enfim, não sei. Isso já é outra discussão, mas não há Estado nos moldes clássicos de hoje, no feudalismo. Enquanto no distributivismo, por ser uma ideologia na era dos Estados, mesmo que seja uma ideologia visando alguma descentralização planejada ou coisa assim, pelo que eu consegui ler até então, nas fontes que eu encontrei sobre, é uma ideologia que pressupõe o Estado, e sua existência, e seu uso e todo o resto. Então, o envolvimento da ideia de Estado é uma coisa diferente já nos dois também. E por último, a ideia de negação de outras ideologias. O feudalismo foi só um sistema de poder que existiu no passado, e não é uma tentativa de negar outras ideologias, ou de provar que está certo ou que algo está errado, não. Ele foi só um sistema de poder que existiu dentro de determinadas circunstâncias no passado. Hoje podemos ver vantagens e até teorizar sobre ele, mas no passado ele nada mais era do que um sistema de poder que existiu em determinado contexto. E até se pegarmos isso como base de comparação, muito do que hoje é tido como capitalismo talvez não fosse incoerente para o feudalismo em si. Pensa só, no feudalismo havia livre comércio, no feudalismo havia propriedade privada, no feudalismo haviam corporações e empresas, que por sinal eram empresas privadas, com meios de produção privados. A própria administração da terra era uma coisa privada no feudalismo, se pararmos para pensar, uma vez que ela era feita pelo proprietário da terra, que era o senhor feudal, e não por um governo, como conhecemos hoje. Então não é uma negação do capitalismo em si. Enquanto, abertamente, o distributivismo tem como um dos princípios ser uma terceira via. Não ter que ser nem comunista nem capitalista. Ele fica propositalmente tentando negar as ideologias, enquanto o outro só existiu e nem negou direito uma delas. Então, o que eu posso dizer é que não, são coisas que não tem muito vínculo, né? Mas enfim, eu resolvi fazer o vídeo para poder encerrar essa questão, porque eu acho que nosso nobre amigo merece uma resposta. Assim como todos aqueles que ainda se questionam se feudalismo e distributivismo têm alguma coisa a ver uma com a outra. E que fique a resposta, não, cara, não tem. Pelo menos se você pegar a teoria clássica, uma coisa não tem vínculo com a outra. Mas enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Se gostaram, por favor, deixem seu like, que ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima.